Meus amigos, mais um já foi. O Sukuna tá assolando todo mundo, não tá perdoando ninguém. E o que será que o Itadori pode fazer para conseguir vencer esse monstro? Será que o Hajime só foi usado como escada para a ressurreição do corpo do Sukuna? Ou ele trouxe algo a mais? A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você for curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei como prometido para trazer aqui não um review, mas as minhas considerações sobre o capítulo 238 de Jujutsu Kaisen. Eu vou trazer aqui alguns pontos e comentar sobre eles, e eu acredito que vocês vão gostar. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se for novo aqui, estamos começando a falar de Jujutsu agora, e sem mais enrolação, bora continuar com o vídeo. Começando pelo Sukuna, a gente tem quase certeza que o cara é invencível, porque agora que ele foi para sua forma original, que tem 4 braços e 2 bocas, é meio que quase impossível vencer esse cara de modo normal. Num X1 acho que ali ninguém conseguiria vencer. Agora vão ter que ser 2 ou mais, como a gente viu no final desse capítulo, para que realmente tenha chance de vencer esse cara. Quando você tem só 2 braços e 1 boca, e isso é válido para todo mundo, essa não se torna uma desvantagem. Mas quando o cara tem 4 braços e 2 bocas, você está limitado ali só a 2 braços e 1 boca, já se torna uma restrição. E isso é muito ruim para lutar contra esse cara. Durante todo esse capítulo, o Sukuna mostrou como ele realmente se tornou mais forte, porque ele tem essas características a mais que dão mais poder a ele. No caso, ele fazia os selos de mão para conjurar sua técnica e recitar a sua técnica com a outra boca para aumentar o nível de poder dela. Assim como a gente viu lá com o Gojo no início da batalha entre eles, com aquele roxo de 200%. Então, a gente sabe que ter 4 braços e 2 bocas é uma vantagem absurda no mundo onde as pessoas no geral só têm 2 braços e 1 boca. E é isso que torna o Sukuna absurdo. Mas além disso, a gente pode contar mais as suas 2 armas, que foram mencionadas nesse capítulo e confirmadas também. A gente tem a Destrinchada, o Deus da Guerra, e a Apsaras. 2 armas que já tinham sido apresentadas quando o Sukuna foi desenhado em uma capa colorida, só que essas armas ainda não tinham sido confirmadas como realmente canônicas dentro da obra que o Sukuna realmente tinha, e agora foram. Porque quando eu começo a contar todos os feitos do Sukuna no passado, ele tá com essas 2 armas. Até agora só foi revelada mostrada o poder de uma, que foi o resultado do sacrifício da Yorozu para dar-lhe um núcleo de criação de uma arma para o Sukuna. E ele acabou realmente criando uma das armas que ele tinha há 1000 anos atrás. Mas além disso, o próprio Sukuna mostrou durante todo esse capítulo a sua vantagem com esse corpo absurdo. Porque quando ele ia pra cima ali num X1 bolado contra o Hajime sempre levava a pior. Mesmo tendo um corpo atualizado ali com sua técnica amaldiçoada, mesmo assim o Sukuna conseguia restringir os seus movimentos e atacar ele com seus outros braços extras. Ou então, na hora de atacar ou ativar sua técnica amaldiçoada, ele conseguia conjurar, fazendo o selo de mão e recitando o feitiço, tudo isso sem problemas para o seu corpo ou para ele mesmo, ainda enquanto ele continuava lutando num X1. Então isso aqui é muita apelação, e aí a batalha a gente pode dizer que se encerra a partir do momento em que o Sukuna cria ali um corte que corta o mundo, que foi o mesmo corte que matou o Gojo, entre aspas, né? Porque a gente ainda não sabe se o Gojo realmente morreu, mas ele usa esse mesmo corte em uma forma de raid. E acaba lançando tudo isso contra o Hajime e meio que não tem como se defender disso e a gente acha que ele morreu. Mas ainda nesse capítulo sobre o Sukuna, a gente tem toda a arrogância do rei. Porque a Yorozu falou que queria ensinar para ele o que era o amor, mas ele nunca quis saber o que era o amor. Na verdade, ele nunca colocou a sua felicidade nos outros, ou ele nunca esperou dos outros que os outros trouxessem a sua felicidade. Para ele, basta ele mesmo estar feliz, utilizando-se dos outros, que já basta. Então ele mesmo fala que quando ele quer caçar, ele vai caçar. Quando ele quiser comer, na verdade, ele vai comer. Quando ele não gosta de alguém, ele vai lá e mata. Quando ele quer brincar com alguém, ele vai lá e faz. Então, por mais que ele não prospecte a sua felicidade nos outros, a sua felicidade vem dos outros ou de usar os outros. Então, ele mostra toda a arrogância de um rei ou de um verdadeiro deus de Jujutsu Kaisen nesse capítulo aqui. Não se importando com ninguém, não querendo saber de ninguém, só das suas próprias vontades.
vontades. É isso que o Sukuna nos passa com toda essa arrogância durante esse capítulo aqui. Agora a gente vai comentar um pouco sobre o Hajime, porque foi um puta hype desperdiçado, o cara não durou nem 2 capítulos, se ele realmente tiver morrido, e essa parte aqui foi muito broxante, eu não curti muito, porque o cara, ele foi reencarnado procurando um desafio, querendo lutar contra os mais fortes, só para descobrir que ele era só o mais forte da sua era, sendo naquela era não tinha ninguém mais forte que ele. Mas se for contar toda a história, ele não durou nada contra o Sukuna, que foi o cara, que é o rei das maldições. O Sukuna conseguiu vencer ele facilmente. A gente pode até dizer, foi depois que o Sukuna venceu o Gojo, com toda aquela evolução de poder que ele teve durante a batalha, e ainda aprendendo aquele corte que corta o mundo. Foi depois disso? Foi. Mas o Sukuna ainda conseguiria vencer ele na sua forma normal, mesmo sem ter lutado contra o Gojo, até mesmo porque agora ele foi para sua forma original. Então o Hajime foi um puta desperdício ali de hype, ele não durou realmente 2 capítulos e eu fiquei muito broxado com isso. Mas além disso a gente pode contar a sua técnica amaldiçoada hypada, que foi dito que só poderia ser usada uma vez porque traria risco para o corpo dele e ele estava aguardando para lutar contra o mais forte, no caso contra o Sukuna. O nome da sua técnica é Criatura Mística Âmbar, que permite remodelar o seu corpo e manifestar qualquer elemento, aumentar a sua velocidade, a otimização de ondas sonoras, vaporização do que for atingido por suas ondas eletromagnéticas e, como eu falei, traz aquele risco do seu corpo colapsar depois do uso da sua técnica. Só que mesmo com todas essas características que eu citei, ele ainda não se tornou um desafio digno para o Sukuna. E eu ainda vou além, ainda digo que o risco que ele corre utilizando essa técnica não compensa a força que ele traz, a força que essa técnica traz para ele para lutar, por exemplo, contra o Sukuna. Acredito que se ele estivesse lutando contra qualquer um, ele seria um desafio, só que contra o Sukuna esse risco não vale. O seu corpo colapsar depois disso não vale, até mesmo porque quando ele utilizou essa técnica e se transformou meio que em uma criatura mística, eu entendi ou quis perceber ou entender que a sua técnica transformava o seu corpo em energia pura, assim como as logias em One Piece, que o cara se transforma no elemento ou se torna a personificação daquele elemento e após isso fica intangível a qualquer tipo de corte físico, desde que não tenha haki, ele não vai ser atingido. Acreditei que com essa técnica, ou se transformando meio que em uma besta de energia, o Hajime conseguiria lutar contra o Sukuna e até ser imune aos seus cortes. E aí, porque se tornando energia pura, o corte só iria passar e a energia só iria se juntar de novo. Então ele conseguiria ser um desafio digno para o Sukuna. Mas basicamente não foi isso que aconteceu. Ele acabou sendo cortado pelo aquele primeiro corte que corta o mundo. Teve ali, acho que o seu braço cortado. E depois, teoricamente, foi morto pelo Sukuna depois daquela rede de cortes que o Sukuna jogou em direção a ele. Então meio que a sua técnica não foi tão efetiva e faz a gente se questionar. Será que o GG Akutami ele utilizou o Hajime ou criou todo o hype em cima dele só para usar ele como escada para o Sukuna se mostrar muito forte na sua forma original? Porque se foi isso, foi um puta desperdício de personagem, porque ele poderia ter feito isso de outras formas. Por exemplo, trazendo o Itadori para a batalha depois do Gojo morto, para o Itadori ver em pessoa ou com seus próprios olhos ali pessoalmente o Sukuna dominar o corpo do seu amigo, com a possibilidade do seu amigo não voltar mais. E aí o Sukuna mostraria todo o seu nível de poder com essa nova transformação contra o protagonista, quebrando o seu espírito mais uma vez. Isso aí traria um hype muito maior do que essa luta contra o Hajime, que o Hajime só apanhou. E foi realmente jogado na sua cara de que ele só era o mais forte da sua era. E se for contar toda a história, ele não fica nem ali entre o top 3, acho. Ele sempre perderia para esses caras mais fortes. Então acho que esse foi muito de um desperdício de personagem que o GG Akutami fez com o Hajime, se ele realmente tiver morrido, se ele não tiver tancado aquela rede de cortes do Sukuna como aparentemente não tancou. Porque a gente teve toda aquela amostra dele na sua forma original, em um outro local onde ele se encontra realmente com o Sukuna, como se ele realmente estivesse se despedindo, depois de ter sido derrotado e morto.
Foi algo que eu não curti muito desse capítulo e esse personagem meio que foi desperdiçado. Agora falando um pouco sobre o final desse capítulo, que nós temos a entrada do Itadori e do Higuruma para lutar contra o Sukuna, e o Sukuna até desdenha do Itadori perguntando o que é que ele pode fazer no campo de batalha, como se dissesse assim, sem mim você não consegue fazer nada sozinho. E ele tá meio que menosprezando o Itadori. Só que o Itadori entra nessa batalha com os braços diferentes e a gente vê uma garra ali que o Itadori normalmente não tinha. Será que isso quer dizer que ele já aprendeu, vai utilizar um novo poder que a gente ainda não sabe qual é? Só que esses braços dele aí, ou essas garras, parecem com a do Chizuru Hari, que foi um cara que lutou contra o Megumi no jogo do abate. E o próprio GG Akutami falou que no futuro ele iria mostrar o verdadeiro poder dessas garras. Será que com o Itadori tem algo parecido? Ou o GG Akutami trouxe isso no Itadori que ele possa utilizar? Mas não só o Itadori tá aí para lutar contra o Sukuna, como o Higuruma também. E aí, o Higuruma tem a sua expansão de domínio que não dá um acerto garantido, mas prende o seu inimigo em um espaço onde não tem agressão, ou não pode ter agressão. E isso abre uma margem para a gente pensar que se eles não podem se atacar dentro desse espaço, a pessoa também não poderia expandir o seu domínio, será? Dentro da expansão do Higuruma? Ela tem que ser obrigada a ser julgada dentro da sua expansão e não pode utilizar os seus poderes, porque quando a pessoa responde ou mente nesse tribunal, primeiramente ele perde sua técnica amaldiçoada, depois ele perde a sua energia. E aí, se ele for considerado culpado, tem até a espada executora, que mata a pessoa com um acerto. Se acertar, acabou, a pessoa morreu. Acho que é tecnicamente isso. Então, já pensou em um combo onde o Higuruma utiliza sua expansão de domínio, prende o Sukuna, ele não pode expandir o seu domínio pelo pacto de não agressão, porque isso também poderia ser considerado uma agressão. E aí, o Sukuna é considerado culpado, e aí o Higuruma dá sua espada executora para o Itadori utilizar contra o Sukuna. Imagina se isso realmente poderia acontecer. Isso seria muito foda, eu gostaria muito de ver isso. Mas como eu sou leigo em Jujutsu Kaisen, eu quero saber suas opiniões em relação a isso. Vocês acreditam que isso pode ou não pode acontecer? Eu tô viajando ou não? Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!